E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama, bem-vindos aqui ao New Nerd Moriyama e hoje Moripop. Por que Moripop? Porque eu quero contar a história, algumas histórias que meus pais contavam de onde eles moravam no interior. Mas Moriyama, o que isso tem a ver com o Moripop? Porque eles viviam em colônia nipo-brasileira, né? Então algumas coisas eram diferentes, tá bom? Então vamos lá! Minha mãe contava que ela ia caçar cobra quando criança, né? Pra comer. Antigamente era isso, entrava na floresta para pegar os bichos e ela pegava a cobra. Ela tinha me ensinado o tipo de cobra que tinha que comer, tudo. Eu não vou falar aqui porque eu não lembro direito qual era o tipo, né, que ela tinha me comentado. E faz muito tempo. Só sei que o que ela disse, né, que se um dia fosse matar uma cobra, coisa que eu já fiz, né? Eu já matei uma cobra, porque tinha um brejo do lado de casa, lá em Santos, né? E as crianças entravam muito para pegar rã. E apareceu uma cobra. Aí eu falei, putz, essa cobra vai atacar essas crianças. Aí eu resolvi, fiz tinha um negócio para pegar rã, que era um fisgo assim, sabe? Tipo um tridente, né? Amarrei no cabo vassoura porque o muro era alto, né? E o terreno do lado era tipo vamos dizer assim, não é um pântano, mas era um terreno abandonado que virou tipo um mini pântano. E essa cobra apareceu. E as crianças estavam perto. Eu avisei, gritei, olha, tem cobra, não sei o que. Só que as crianças, ao invés de ir embora, começaram a querer ver a cobra. E aí, eu tinha um tridente, né? Que era para pegar rã. Porque eu também gostava. Eu sempre comi, nessa época, né? Que eu morava em Santos, comia rã, que é uma carne deliciosa. E hoje em dia, se você for no restaurante, você vai pagar muito caro, né? E eu ficava caçando rã lá do alto, né? Então, o que eu fiz... Peguei um cabo de vassoura, mais o tridente, né, que era justamente para pegar rã e caçar. Aí eu peguei aquilo e enfinquei na cobra e puxei ela para cima. Aí a cobra tentando morder, logicamente, né, porque eu tava machucando ela, e eu acabei matando. Eu não sabia o que fazer, se eu soltava, porque aí que vocês vão saber o motivo. Eu era criança, eu acreditava em tudo. Meus pais falavam que a cobra... Por que é chamada uma pessoa de cobra? Porque a cobra era vingativa. Eu sei hoje em dia que isso não é verdade. Eram histórias que contavam antigamente. Por que essa lenda, né? Quando minha mãe falava que ia caçar cobra, ela cortava a cabeça da cobra, né? E ela tinha que esmagar a cabeça dela. Porque ela via se mexendo, né? Ficava se mexendo até tentar me morder. E tem cenas meio fortes, eu não sei se eu coloco ou não coloco, de um vídeo desse tipo, sabe? Eu acho que eu vou colocar só foto da cobra mordendo uma rã, só a cabeça, né? Eu ia colocar o vídeo, mas acho que é muito forte, eu acho que não vou colocar mesmo. E eu paralisei a cena e peguei só essa parte para mostrar para vocês, porque ela fica viva e ela ataca, né? E minha mãe falava assim que se você não esmaga a cabeça, a cabeça da cobra vem se arrastando até te picar, por causa que ela é vingativa. Eu não sei se isso é verdade ou não, né? Mas eu fiquei com medo. E então eu acabei matando a cobra, com medo que ela voltasse para me atacar. Hoje em dia eu sei que isso não passava de uma lenda, né? Aí, o que acontece? Minha mãe contava, vamos botar a história da minha mãe, né? Ela contava que a cobra, meio sem cabeça, enrolava no braço dela e chegava a ficar roxo o braço. Aí ela tirava as entranhas, tirava a pele, né? E mesmo assim ela continuava se mexendo. Ela chegava, cortava em partes e jogava na panela de pressão. Na época dela era um fogão a lenha, tudo. Colocava lá a panela de pressão.
Só que ela tinha que ficar segurando a panela de pressão, porque os pedaços ficavam se contorcendo e a panela caía. Então tinha que ficar lá segurando, porque também não tinha aqueles apoios que tinham hoje, era em cima da chapa, né? Então ela tinha que ficar lá até ela parar de se mexer, começava a cozinhar, né? Por isso que eu acho que por causa disso muita gente fala que cobra do demônio, não sei o que, sabe? Eu já ouvi muito falar, os antigos falavam muito isso, mas nada mais é que movimento muscular. Mesma coisa a rã depois que eu caçava ela, eu limpava ela, ela continuava se mexendo, era assustador, né? E ficava se mexendo até quando eu colocava na geladeira, depois na hora do almoço eu ia fritar, ela começava a tremer. Coelho também é assim, são movimentos musculares, que isso acontece, não é nada de demônio, de não sei o que, não, né? Acontece isso. Então essa é a primeira história que eu queria contar sobre que minha mãe caçava cobra para comer. Então vamos para a segunda história. Isso eu lembro bem, que assim, lembro bem não, eu era criança, a gente foi no sítio, na chácara, né, do meu avô, e tinha um banheiro, e eu lembro muito, tinha um porco dentro da privada. Como isso, morreu um porco dentro da privada? Que naquela época, né, o pessoal do interior, eles têm, porque lá no Japão tem um banheiro diferente, né, até hoje, que o pessoal não conhece, que é no chão. Eu já falei sobre isso, e no Japão antigo era um buraco no chão, não tinha privada. Então isso aqui no Brasil se chama latrina, e lá no Japão chama benjo, né? Por isso que os limpos brasileiros chamam privada de benjo. Mas o que acontece? Era um buraco, vou mostrar pra vocês agora, né? Era tipo uma casinha feita e tinha um buraco atrás, que ela era feita do alto, aí aqui embaixo tinha um buraco, né? Onde era para ser feita a limpeza, né? Tirar os excrementos lá para jogar fora, tudo. E às vezes, gente, é colocado porco para limpar. O porco ia lá e comia os excrementos humanos, né? Os cocôzinhos. E a pessoa ficava lá e o corpo comia tudo. E isso acontecia muito na Idade Média, tinha muito disso, as latrinas, né? Inclusive, meu pai uma vez contou que tinha um porco muito grande. Aí que ele foi no banheiro, quando ele olhou pra baixo, o porco tava assim, quase catou as coisas dele. Ele, meu Deus, né? Levantou. Isso meu pai contava. E realmente, eu morria de medo no banheiro. Depois de um tempo, eu não lembrava por que eu tinha medo de ir lá pra fora no banheiro, era por causa do porco. Meu Deus, era terrível. Minhocuçu! O que é minhocuçu, Moriana? É uma minhoca gigantesca. E minha mãe ia caçar. A maioria das histórias são da minha mãe, por quê? Meus avós do lado materno, né, que vieram de Osaka, meu pai, a família dele veio de Tóquio. Então era mais a capital. Osaka era meio que interior. Então, meus avós, eles tinham mais essa coisa de fazenda, de sítio, né? E quando vieram para São Paulo, conseguiram comprar um sítio ao qual plantavam batatas. E aí, essas histórias, né? Porque eles moravam no meio do mato, né? Meu pai não. Meu pai, ele sempre morou na cidade. Aí se conheceram, tem uma coisa que tinha antigamente chamado miai. Então as famílias pegavam, falavam assim, olha, eu vou apresentar meu filho, e você apresenta a sua filha, a gente faz uma união dos dois, e os dois vão casar quando crescer. Era assim.
Meus pais, eles tiveram pouco tempo para se namorar, alguma coisa, eles se conheceram e depois se casaram. Era desse jeito e alguns países ainda continuam sendo desse jeito. Isso no Japão é chamado de miai. Não sei, eu creio que não existe mais, né? Que é coisa antiga, né? Mas fizeram isso. Minha irmã queria fazer miai, né? Queria apresentar uma pessoa, né? Pra mim, que ela achava que era adequado para mim, aí foi apresentar. Que, gente do céu, não dava não, era uma senhora. E eu era novo, né? E pior que eu gostei de uma menina, né? Que é uma outra menina lá, que no fundo gostava de mim, só que uma outra história. Eu fiquei tão chateado com minha irmã, porque ela era bonitona, tudo, né? E no fundo ela gostou de mim. Só que eu tava indo pro Miai. Isso é uma outra história, deixa pra depois. Na verdade, acabei ficando mesmo, casando com a Denise, né? Que é uma brasileira. E que eu sou muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Então, vamos voltar ao Myokusu. Myokusu é uma minhoca gigante, parece uma cobra o negócio. E aí minha mãe ia caçar essas coisas no meio do mato. Tinha um lugar certo que ela ia, é um lugar mais úmido, e dava pra ver quando ela andava debaixo da terra, porque a terra fazia assim, ó, começava a levantar, e ela ia, pegava, falava que aquilo parecia uma cobra, sabe, se enrolava no braço, não sei o que, uma minhoca gigante. Pra que ela pegava? A maioria das vezes era para pescar, né? Ou mesmo se tivesse sobrando bastante para dar para os porcos, porque aquilo era uma proteína, né? E o porco, você sabe, né? O porco não é vegetariano, ele come carne também, né? Se deixar ele comer, né? O que tiver no caminho sai comendo. E aí era para dar para os porcos, para dar proteína, né? Ou pescar mesmo, né? Porque o negócio era tenso, o tamanho dessa minhoca. Hoje em dia, essa espécie de minhoca, ela tá em extinção, não tá extinta, tá em extinção de tanto que ela foi pega, né? E as condições, né? Não tem mais as condições próprias para ela. Por causa da urbanização, tudo, ela foi desaparecendo. E isso tinha muito em Imbura, perto de Cipó. Lá onde meus pais moravam. Você fala Imbura, pouca gente fala, não, mas é Imbu. Não, tinha Imbura, ainda tem Imbura. E eles moravam pra lá. Existem histórias contando sobre isso. Nossa, são histórias legais. Umas são assustadoras, né? Porque quem mora no mato, sim, sabe, de sítio, que não tinha nem eletricidade direito, sabe do que eu tô falando, né? Então, vamos para a história que meu pai contava sobre Saci. Que mesmo meu pai morando na cidade, né? Onde eles moravam, não era cidade que nem hoje em dia, sabe? Era meio que ele tinha tipo uma chácara. Meu avô tinha do lado do meu pai. E aí tinha cavalos, tinha alguma coisa, sabe? É uma vida um pouquinho menos sofrida que minha mãe. E aí se falava muito de Saci Pererê naquela época, né? Hoje em dia não se fala muito, mas se falava bastante. O que eles falavam que o Saci fazia? Meu pai falava assim que o Saci, ele pegava as pessoas e deixava perdido. E aí ele ficou perdido na floresta, andando. Quando ele chegou, adormeceu e viu que ele estava andando em volta da casa. E tinha marcas dos pés dele, sabe, do rastro dele, andando em volta da casa e ele achando que estava perdido. Ele fala que foi o Saci. Mas isso são lendas antigas, né? Não sei o que aconteceu. Mas assim, o que ele falava? Que o Saci era arteiro, né? Tipo um moleque. Que ele ia lá, dava nó na crina dos cavalos, né? E jogava pedra na casa. E isso era o Saci aprontando. Agora vocês vão falar, nossa, seu pai tinha cavalo, tinha aras. Não, gente, pera lá. Para tudo aí! É o seguinte, naquela época, para você ter um sítio, tudo, você não precisava ser rico, né? Ele tinha os cavalos, tudo para arar
a plantação que meu avô tinha. Era muito diferente do que a gente conhece hoje em dia. Hoje falar que a pessoa tem um sítio porque a pessoa tem grana. Não, era um pedaço de terra onde tinha uma casinha de madeira, né? E tinha uns cavalinhos que era para puxar o arado. Era isso, coisa bem pobre. E o que acontecia? Falava que o Saci ficava dando nó. Aí, mais pra frente, começou a aparecer as explicações, que hoje em dia eu sei pela internet que é verdade isso, né? Não o Saci, mas o que acontecia? O que acontecia com os nós, né? Na crina do cavalo, existia isso. Eram morcegos, vampiros, que seguravam na crina e mordiam os cavalos. E aí eles se sentiam incomodados, começavam a pular tudo e o morcego começava a rodar na crina. E isso dava os nós, certo? Agora, as pedras voando na casa, nada mais que os cavalos incomodados com o vampiro, né? Mordendo porque sentiam dor, né? E começavam a dar coice. E isso batia nas pedras no chão e voava na casa. Essa é a explicação, né, que tem para isso do Saci, né? Que se o Saci existe ou não é uma lenda popular, mas isso são histórias, o pessoal antigo conhece as histórias, infelizmente essas histórias estão se perdendo e eu queria trazer para vocês alguns desses conteúdos que meus avós me passaram, meus pais me passaram, sabe? Tinha as histórias que meus avós do lado materno contavam, né? Minha avó, né? E do lado paterno, infelizmente, tinha meu avô, eu não conheci porque na verdade eu era muito pequena, né? E minha avó, ela contava muito pouco do lado paterno, mas quem contava mais era os meus avós do lado materno. Beleza? Eu, sei lá, aos poucos eu vou contando essas histórias. São muitas vezes histórias absurdas, mas é que eram faladas naquela época, né? E as pessoas acreditavam. Se é verdade ou não sou eu que vou julgar, tá? Eu só quero que essas histórias não morram. Por isso que eu quero passar para vocês, tá bom? Então falou, gente, é isso aí. Um beijão para vocês e tchau! Não esqueça de se inscrever, de dar aquele like. E é isso. Então tchau!